Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós temos aqui mais uma rica oportunidade de estarmos lendo a palavra de nosso Deus e aprendendo com suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Atos de número 21 e olha que os ensinamentos nos traz. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. E depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria e ali desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparando-nos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Eminasson, onde devíamos ficar ali. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes: que não circuncide seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas dele, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não há verdade o que falam de você, mas que você continue vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles, e depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. E quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o éfesio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. E toda a cidade ficou alvoroçada, e ajuntou-se uma multidão agarrando Paulo e arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão, e quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito.
Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" E quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo? Você fala grego?" perguntou ele. Não é você o egípcio que inicia uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. E quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se eles em aramaico. Amém? Até aqui. Meus amados, nós vemos aqui mais um relato das viagens missionárias de Paulo. Nós vemos o quanto este homem sofreu, né, para pregar o evangelho. E a gente vê que quando o Senhor trouxe a revelação a Ananias, quando Paulo estava tendo um encontro com Jesus, ele disse que Paulo saberia o quanto importa sofrer pelo seu nome, pelo nome do Senhor Jesus. E a gente vê aqui que nas missões que ele faz, né, o quão rejeitado e o quão, né, trucidado ele é pelo povo, mas a palavra de Deus, ela é pregada. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós sabemos que por mais que ele sofreu tanto, mas ele continuou fazendo ali a obra do Senhor com excelência. Então a gente vê que aqui em Atos 21, nós lemos, né, que o Paulo ele é acusado ali de várias e várias coisas por aquele povo. E a gente vai aqui no decorrer da narrativa vendo os pontos chaves, né, do que a gente pode tirar de ensinamento. A gente vê que ele seguia o seu objetivo, o objetivo de chegar a Jerusalém, e Paulo continuava essa viagem. Ele passava por vários e vários lugares, várias cidades, vilarejos, e ele testemunha a respeito de Jesus Cristo, e ele vai fortalecendo os irmãos da fé, né? E ao chegar em Cesareia, um profeta chamado Ágabo, né, que tinha dons do Senhor, dons espirituais, ele pegou o seu cinto e profetizou: "Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios." E de agora em diante a gente vê que Paulo sabia o que lhe aguardava em Jerusalém. E é engraçado não, né? A gente vê quão maravilhoso é as revelações, porque Paulo, em todas as suas cartas, ele tinha, né, o conhecimento de que ele sempre seria ali, né, preso, maltratado. Ele sempre falava: "Eu sei que ali me espera, né, alguma coisa ruim", mas ele não se amedrontava, ele não retrocedia, ele ia adiante, pois ele sabia que era o cumprimento do teu chamado. Então ele sabia o que aguardava ele em Jerusalém, mas ele não tinha medo. Então os irmãos tentaram persuadi-lo para ele não ir, mas ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele declarou que estava disposto até mesmo a morrer por Jesus em Jerusalém. Aqui a gente vê um ponto-chave, meus amados, a comparativa, né? Não no sentido destrutivo, sim construtivo, a respeito do que eu e você dizemos a Deus. Qual é a minha conduta e a tua conduta? Porque a gente pode pegar aqui Pedro e Paulo. Pedro falou a mesma coisa, que ele estava disposto até morrer por Jesus. E quando o cinto apertou para Pedro, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando o cinto apertou para Paulo, Paulo foi adiante sem ter medo. E ele honrou o que ele disse. Então, meus amados, aqui encontra um grande segredo para mim e para você. Nós temos que honrar o que a gente diz para Deus. Se você faz um propósito com Deus, se você toma uma vida de santidade com Deus, vai até o fim, independente da circunstância, o que vai acontecer com você, à sua volta. Não olhe para as circunstâncias, olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da tua fé. Paulo sempre olhou para a visão, não para a circunstância, por isso que ele conseguiu vencer, porque ele imitava totalmente Jesus, ele imitava 100% Jesus. Por isso que ele tem condições de dizer na palavra, e o próprio Espírito Santo testificou e colocou na Bíblia, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele imitou Jesus, sabe, 100%, porque Jesus era conduzido pela visão do Espírito Santo de Deus, não pela sua vontade. E Paulo fez o mesmo. Por isso que nós vemos aqui tamanha obra que ele fez através do Espírito Santo de Deus. Então, ao chegar a Jerusalém, Paulo aqui foi informado pelos irmãos que os judeus lá queriam pegá-lo, queriam matá-lo, né, caso o vissem. Então, o aconselharam a raspar a cabeça.
e fazer um voto, né? A intenção era mostrar que não pregava contra a lei nem o templo. E quando os 7 dias ali do voto estava terminando, Paulo ele foi visto pelos judeus. E ali eles iniciaram um grande tumulto e expulsaram o apóstolo do lugar. E a gente vê que ele foi espancado, meus amados, a ponto de ser carregado. Você imagina a violência que usaram contra ele. Então começaram a agredi-lo ali e fizeram até que chegou o comandante com seus soldados. E quando a tropa chegou ali, cercou Paulo e acorrentou ele e levou ele preso. E quando conseguiu falar, Paulo apresentou-se ao comandante falando em grego, algo que o deixou bem espantado. Paulo explicou-se e pediu uma oportunidade para falar com a multidão, o que lhe foi concedido, a palavra de Deus. Nós sabemos aqui, meus amados, que Paulo ele era muito bem instruído na palavra de Deus. Ele era um homem muito douto também, que era um certo privilégio, né, dele ter estudado muito, falava várias línguas. Isso tudo ajudava, né, na comunicação, ajudava em pregar para vários povos, sem intérprete nem nada desse tipo. Ele conseguia se virar muito bem. E a gente vê, meus amados, que Paulo ele sempre estava na direção do Espírito Santo de Deus. Então, sabemos que ele passou por muitas lutas, muitas coisas ruins, mas em tudo ele dava graças a Deus, em tudo ele sabia em quem ele cria, ele sabia o que esperava após ali a sua morte, ele sabia que ele estava sendo caminhado como ovelha ao matadouro, é o que ele nos diz e ensina, né? E ele sabia que a verdade, o coração dele não estava nessa terra, e sim na promessa de Jesus Cristo. Amém? Então aqui é mais um pedacinho do relato, né, dessa trajetória do ministério de Paulo, onde eu e você, meus amados, temos que entender que nós temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis até o final. Independente do que nós venhamos passar pelo meio do caminho, temos que ter a convicção que o Espírito Santo de Deus está conosco. E se nós ouvirmos a sua voz e ouvirmos a sua direção, pode ter tempestade, pode ter choro, pode ter vale, pode ter deserto, mas tem vitória. Com Cristo tem vitória, todo tempo tem vitória. Amém? Então, meus amados, essa palavra possa trazer ao meu coração e ao seu coração discernimento para que nós possamos nos fortalecer na fé com as Escrituras. Amém? E que Deus abençoe a tua vida e abençoe toda a sua trajetória e a sua casa em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.